O que o país quer saber. Pedir ao Presidente da República que vete uma lei ou que envie para o Tribunal Constitucional é a mota. Deixa fazer a contestação. Marques Mendes, às quintas, na TVI 24. Todas as noites, a atualidade na 25ª hora. Com João Maia Abreu. Esta é a notícia da noite. E Henrique Garcia. Bem-vindo à 25ª hora. Estar informado é um valor acrescentado. E o Jardim das Notícias de Vítor Moura Pinto. A ironia sem taxas nem sobretaxas. 25ª hora. Todas as noites, na TVI 24. Muito bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto de quarta-feira, 26 de dezembro. Hoje são nossos convidados a investigadora Paula Espírito Santo e Nuno Nepomuceno, autor do livro O Espião Português. Já sabe que pode participar no Discurso Direto através do 21-044-1145 e pelo e-mail discursodireto@tvi.pt. Vamos olhar para o que está nas manchetes dos jornais desta manhã e também ouvir a opinião dos telespectadores da TV 24. Começamos pela primeira página do Jornal Li, que escreve a letras grandes: mais de 1 milhão de portugueses emigraram. Desde 1998, a vaga de imigração está nos níveis dos anos 60. Em 2011, deixaram o país mais de 100 mil portugueses. Batista da Silva tinha sido desmascarado há 2 meses pela Associação Abril, quando uma conferência foi cancelada, escreve o I na primeira página. Traz também, nesta edição, a história de uma empresa que foi privada até 1975, o caso da Rádio-Televisão Portuguesa. O Estado compra arquivo por menos de 150 milhões de euros, escreve o I na primeira página, que faz também alusão à mensagem de Natal de Pedro Passos Coelho, que pede renúncia ao pessimismo. Passos Coelho diz que dias mais felizes esperam os portugueses. É a frase-chave que está destacada na edição de hoje do Diário de Notícias. Também a fazer manchete: despromovidos de uma só vez 24 dos 31 diretores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Reorganização sem precedentes afeta todos os setores do CEF. O Ministério da Administração Interna exigiu um autêntico virar de página e o diretor afastou dirigentes que, eventualmente, segundo escreve o governo, estavam cristalizados nos cargos. Falso técnico da ONU provocou confusão entre 2 ministérios, também referência ao caso Batista da Silva. O Papa exige paz na Síria e apela aos líderes chineses. É outro assunto a merecer destaque de primeira página no DN. No Público, também o Papa Bento XVI a apelar ao fim do derramamento de sangue na Síria. Nogueira Leite saiu da Caixa Geral de Depósitos por falta de ação contra irregularidades. O administrador, que se demitiu na semana passada, diz o Público, não concordava com o facto da gestão do banco não enfrentar denúncias de ilícitos criminais praticados na década passada. Outras notícias a merecer em primeira página no Público. Esmagadora maioria das reformas já foi feita, diz Pedro Passos Coelho na mensagem de Natal. Duplicam casos de bebés retidos no Hospital Amadora Sintra por motivos sociais. Por ordem do Tribunal, até à semana passada, eram aproximadamente 12 em 2011, já são 25 em 2012. No Jornal de Notícias, 96% dos portugueses vão optar por passagem de ano em casa. Outras notícias com chamada na primeira página: serralheiro faz parto em casa à mulher de 46 anos. Agricultores fazem brigadas para proteger colmeias dos ladrões. E também o caso de Iara, a menina que vai receber 350 mil euros de indemnização depois de ter sido queimada com óleo. Demorou 6 anos a fazer-se justiça. Neste caso, o Tribunal Civil condenou a cozinheira e gerente do café a indenizarem a menina que foi queimada. Meio homicida mantém silêncio. Este caso está na primeira página do Correio da Manhã. Não falou ao juiz sobre duplo infanticídio de Alenquer. Kelly Alexandra fica em prisão preventiva numa cela isolada para evitar represálias. Recibos verdes trocados por faturas. Também na primeira página do Correio da Manhã, a conversão para o novo modelo não acarreta quaisquer custos para os contribuintes. Ainda o caso da burla na ONU.
o burlão português Batista da Silva alvo de processos, diz o Correio da Manhã, que traz também esta referência. 459 crianças vítimas de maus tratos este ano, é um alerta que chega dos hospitais. No Jornal de Negócios, Observatório das PPPs recomenda a compra das ex-securities pelo Estado. A proposta reduz encargos totais, mas tem impacto na dívida. Os únicos problemas da EPUL são as dívidas da Câmara Municipal de Lisboa. O ainda presidente da EPUL, Luís Sequeira, diz ao Negócios que se a Câmara não fosse acionista, já estava com o caso em tribunal. Entrevista também com Miguel Horticosta. Temos de olhar com generosidade para os investimentos brasileiros. Quanto ao Diário Económico 2012, em revista, nesta edição, o ano em que Portugal ficou a meio da ponte, as promessas cumpridas e os planos falhados, vencedores e perdedores e todas as figuras, factos, negócios e decisões que marcaram o ano e, como declarou Passos Coelho, com a grave crise ainda a não ficar para trás. Quanto aos desportivos, no Record, palavras de Pep, gostava de voltar ao Futebol Clube do Porto. Diz também o defesa central, ficou marcado em Espanha e em todo o mundo. Ainda hoje me chamam assassino e diz que teve vontade de deixar o futebol. Aqui na fotografia surge com o empresário Jorge Mendes. Filipe Augusto pode trocar Vila do Conde pelo Benfica, diz que o Clube da Luz é grande e que sonha alto. Carriço termina contrato e vai deixar o Sporting. Na bola, Garay, cada vez mais difícil de segurar, 25 milhões podem levar o argentino. O Benfica já recusou, diz a bola, uma proposta de 18 milhões. As abordagens sucedem-se, o Benfica recebe apenas 40% de uma eventual transferência. No Porto, saída de Rolando para pagar Reis, o central mexicano, entretanto, contratado. No Sporting, objetivo 20 milhões, a SAD quer reduzir custos e fazer encaixe financeiro em janeiro e está mesmo disposta a abrir mão do guarda-redes internacional português, Rui Patrício. Há também uma entrevista a José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. Nesta edição da bola, diz o técnico que quer ganhar títulos. O treinador admite que Benfica e Porto são os mais fortes neste momento, mas nada garante que o sejam no final da época. No jornal O Jogo, entrevista com Xavi Garcia, não há melhor que Jesus para o Benfica. Diz também que, quando se foi embora, alegrou-se por saber que Matites ia ser titular. Marcos Rojo garante que só falta confiança no Sporting, palavras que estão na primeira página do jornal O Jogo desta quarta-feira. Palavras também de outro defesa central, no caso o mexicano Reis, reforço do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. Diz que Portugal era o campeonato ideal para prosseguir carreira e que o Futebol Clube do Porto é o passo certo. Olhamos agora para os sites da Média Capital. Começamos pelo Mais Futebol. Destaque para Vítor, o mágico da Mata Real, o médio criativo do Passos de Ferreira. É um craque raro, sem brincos nem tatuagens. Está na página principal do site Mais Futebol. Quanto à agência financeira, destaque para a declaração de Pedro Passos Coelho no dia de Natal. Portugal ainda não venceu a crise, mas está mais perto. Ainda a notícia da paragem dos comboios da CP durante esta quadra natalícia. Quanto à TVI 24 no site, aqui está uma das afirmações de Pedro Passos Coelho. Ontem, na mensagem de Natal dirigida aos portugueses, dias mais prósperos e felizes estão à nossa frente, diz o Primeiro-Ministro. Já sabe que pode participar no discurso direto através do número 210441145. Temos em estúdio a investigadora Paula Espírito Santo e também o autor do livro Espião Português, Nuno Nepomuceno, que nos vão ajudar a comentar as principais notícias que estão esta manhã nas primeiras páginas dos jornais. Paula Espírito Santo, muito bom dia. Vamos então a algumas das notícias que, na sua perspectiva, merecem destaque nesta quarta-feira. Hoje é dia 26, um dia depois do Natal, e temos de facto aqui algum reflexo de algumas mensagens de Natal que apareceram ontem na comunicação social. Eu começo por destacar a mensagem de Passos Coelho, a mais significativa, uma vez que tem impacto nacional e é do nosso Primeiro-Ministro. Aparece com pouco destaque nas capas, se bem que depois tem algum desenvolvimento em quase todos os jornais.
E podemos dizer que é uma mensagem extremamente breve, 6 minutos, à semelhança dos anos anteriores, mas que, neste caso, faz um apanhado geral daquilo que é inicialmente uma situação grave para o país e depois procura enfatizar a esperança de uma forma talvez um pouco profética. Eu diria até quase que apresenta aqui o povo português como o povo eleito que no futuro, depois de passar um conjunto de dificuldades e ter aqui um conjunto de provações que tem que fazer, virá a ser compensado com oportunidades para todos. Já é a segunda vez que somos eleitos, porque Vítor Gaspar também há meses disse que os portugueses eram o melhor povo do mundo. É verdade, e essa ideia também parece aqui bastante realçada no discurso e também a ideia de que continuaremos a preparar o nosso futuro. Bom, eu diria que há aqui um conjunto de mensagens simbólicas que aparecem algo... diria algo suavizadas, mas que claramente o que se quer dizer é que 2013 não será certamente um ano de perspectivas de desenvolvimento, uma vez que para um futuro que não está ainda aqui claramente definido, haverá oportunidades, não saberemos exatamente quando. É uma mensagem que é algo furtiva relativamente ao estado atual do país, e é por isso também que alguns dos partidos da oposição acabam por não se identificar ou, pelo menos, evidenciar essa evasão relativamente àquilo que se pode esperar agora em 2013, que já foi amplamente discutido, sobretudo no tempo da discussão do Orçamento de Estado, e que sabemos que será também, nas próprias palavras de Passos Coelho, 2013 será o pior ano desde 1974 em termos de austeridade. É uma mensagem de Natal, uma mensagem que não sabemos até que ponto surtirá efeito no plano da esperança que pretende acalentar, se bem que a ideia de esperança está presente, mas está pouco sustentada em elementos concretos. Nuno Nepomuceno, pedia-lhe também uma primeira leitura à notícia ou a algumas das notícias que fazem hoje primeira página. Bom dia. Podíamos começar pelo Jornal Notícias. Faz capa com um inquérito do Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, que aponta que quase a totalidade dos inquiridos vão passar o Réveillon em casa, que acaba por ir um pouco de encontro ao desajuste que se verificou ontem na mensagem natal do Primeiro-Ministro, que foi basicamente uma mensagem de otimismo e esperança no momento em que o país não tem muita. E, de facto, com um desemprego tão grande como temos atualmente e com das pessoas que estão em situações mesmo de emprego, mas com emprego precário, e, de facto, esta sondagem que vem aqui, este inquérito do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, acaba por ser uma demonstração, de facto, que as coisas não estão tão bem como se tentam pintar e que não há grandes motivos para o otimismo que se viu ontem à noite. Destacar também, por exemplo, o Jornal I, que faz aqui também capa com o caso Batista da Silva. Todos esperamos que dentro em breve possa passar a ser um não assunto, dado o surreal que envolveu toda a questão nos últimos dias. Uma pessoa que consegue fazer passar-se por um alto colaborador da ONU, foi-lhe dado o destaque que foi dado e, infelizmente, não era verdade. Paula, para além desta mensagem de Pedro Passos Coelho, há outros assuntos que estão nas primeiras páginas? Na sequência até da mensagem de Passos Coelho, eu continuaria a destacar outras mensagens significativas nesta quadra de Natal, como, por exemplo, a do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, que tem uma mensagem bastante interessante no plano daquilo que se pode esperar da fé católica e também daquilo que se pode esperar do comportamento numa quadra como aquela que atravessamos, que é de grande exigência. E é interessante o caminho que ele procura acentuar de reconhecimento da fé cristã e também de acolhimento de todos aqueles que não têm neste momento propriamente essa fé e que necessitariam dessa fé para encontrar esperança no futuro. E particularmente a ideia de reencontro com Jesus Cristo. Parece-me que é uma mensagem que é bastante significativa também num tempo em que a fé católica não encontra propriamente grande acolhimento em termos de, vamos dizer, de afeto religioso. É uma mensagem interessante e é uma mensagem que talvez possa ter maior... Não é propriamente política, é uma mensagem religiosa, mas que tem grande impacto social e político e económico.
a contrastar, talvez também, vamos ainda nesta linha falar da mensagem do Bispo Emérito de Setúbal, Dom Manuel Martins, que não é propriamente uma mensagem, é uma entrevista, mas que num estilo particular de intervenção cívica e crítica, a que já nos habituámos. Mas numa perspectiva diferente, porque se de um lado há uma referência que talvez não valha a pena, nesta altura, estarmos preocupados em criticar e contestar o poder, já o Bispo Emérito de Setúbal diz precisamente, não diria o contrário, mas faz referência de que esta classe política não está a contribuir para a melhoria do país. Exatamente, e que necessariamente até precisaria de se aproximar mais daquilo que são as necessidades das pessoas. Aliás, ele, de uma forma até irónica, sugere que os políticos deveriam passar por uma espécie de uma junta de especialistas para serem avaliados nas suas qualidades de comunhão relativamente ao povo e relativamente àquilo que o povo necessariamente precisa em tempos de crise. Já no caso de Dom Manuel Clemente, o Bispo do Porto, a mensagem é uma mensagem que é muito prática, no sentido de dizer nós devemos ajudar todos aqueles que necessitam de uma forma concreta. Esta é a altura de nos unirmos mais, das comunidades interagirem mais entre si e poderem também criar sinergias junto de todos aqueles que precisam. Acho que a mensagem da Igreja, nesta altura, foi uma mensagem importante e teve bastante eco, na minha opinião, em termos de comunicação social. E nós precisamos também disso. Já vamos voltar a falar, para já a opinião dos telespectadores do Discurso Direto. Começamos por Edgar Almeida, que está em Carnaxide. Olá, Edgar, muito bom dia. Bom dia, caros concidadãos. Fala Edgar dos Santos Almeida, cidadão número 7201692. É um prazer estar a intervir e utilizar a liberdade de expressão, que ainda é das poucas coisas que nos restam da democracia de Abril, e finalmente dizer que continuo à espera do guardião, que é o nosso Presidente da República, que foi aquele que foi eleito por sufrágio direto dos cidadãos. Depois de ter feito este introito, para já, queria-vos desejar a vocês todos um bom ano, e o que desejarem para mim e para vocês em dobro, e que tenham passado um bom Natal na companhia dos vossos. Queria também agradecer a Clemente, Padre Clemente, queria-lhe agradecer o ter vindo ao encontro do que eu já disse. E vou dizer o porquê. E vou ser rápido porque eu tinha alguma coisa muito importante para dizer já a seguir. Efetivamente, eu fui comandante da TAP e a responsabilidade máxima de passageiros que eu tive na minha mão foram 400 passageiros. Para desempenhar as minhas funções, eu efetivamente tive de fazer psicotécnicos por 3 vezes. Na Força Aérea por 2 vezes, na TAP por 1 vez. E tinha exames periódicos para precisamente garantir que era a pessoa responsável e capaz de ter na sua mão as vidas de uma série de pessoas. Por isso, aquilo que eu já disse noutra estação, que os nossos governantes deviam, à semelhança dos comandantes da TAP, fazerem psicotécnicos, efetivamente deviam-nos fazer, porque não é desta maneira que se tem na mão milhões de pessoas, a responsabilidade da vida dessas pessoas, e eles gostam muito de dizer que estão ao comando, que estão isto, estão aquilo, estão aquilo outro, pois então para comandarem um país deviam efetivamente ter garantias de que o podem fazer. Mas passando adiante, queria aproveitar também a oportunidade para dizer alguma coisa que até hoje não tem sido bem explicado. Os reformados das reformas de contribuição total, como é o caso dos pilotos da TAP e no nosso caso particular até oriundos da Força Aérea, tivemos 44 anos de descontos efetivos autogestão. Mais ainda é que nem sequer nós utilizávamos os Serviços Nacionais de Saúde. Porque, está a ver, era ridículo, não é? Olha, aguenta aí que eu agora vou marcar consulta para a Caixa, aguenta aí que eu agora vou à consulta da Caixa. Tínhamos um seguro pago por nós. E esses 44 anos foram direitinhos para a Segurança Social e deviam lá estar. Se não tivessem sido desviados, tivessem sido mal utilizados, mal investidos, não tivessem ido cobrir uma série de coisas para as quais não eram supostos ser cobertos. Mas até no tempo de Salazar, quando ele ia lá dar picadas, porque aquilo era um dinheiro apetecível e que estava ali parado, devolvia, e normalmente até devolvia com juros.
No caso particular atual, pois não se sabe para onde é que o dinheiro foi e agora até veio dizer vocês nem sequer descontamos e de que maneira? Edgar, peço-lhe que conclua o seu raciocínio. Pronto, então eu concluo já rapidamente. Então fique-se a saber que, em relação à contribuição extraordinária de solidariedade, é uma grande vigarice porque eles fazem o seguinte, vão-se ao bruto, fazem o cálculo, põem o dinheiro de lado, depois aplicam sobre o bruto tudo o que é IRS e sobretaxas. Depois de apurarem o líquido, ainda voltam ao líquido e retiram a contribuição extraordinária de solidariedade. Por sua vez, eles dizem que reverte a favor da Segurança Social. Não reverte para nenhum reformado, não reverte para ninguém. Nós tivemos efetivamente uma contribuição solidária no princípio após a Revolução de Abril para que aqueles que efetivamente não iam ter reformas absolutamente nenhumas, o que era injusto, porque no tempo de Salazar não tinham tido cuidado de providenciar para que eles tivessem as suas reformas, então aqueles que contribuíam como nós para a reforma por inteiro, e era 2 vezes e meia 40 para ter 100% de reforma, passou a 2 vezes 40, 80% de reforma, para quê? Para com esses 20% irmos criar as tais reformas dos não contributivos. Edgar, isso sim foi uma solidariedade. temos mesmo de acabar. Pois tudo bem, pronto. Temos de ouvir outros telespectadores. Obrigado por ter ligado para o Discurso Direto e por ter participado e também, de alguma forma, ter explicitado o seu caso específico em termos profissionais e de contribuição para a segurança social. Temos agora em linha Daniel Teixeira, que nos está a ver a partir do Funchal. Daniel, muito bom dia. Já Carlos Araújo, bom dia para si, como está? Bom dia. E vou começar pelo fim, já agora que estou a falar consigo, desejar-lhe continuação do mau quadro natalícia. Obrigado igualmente. Olha também para os seus convidados e para toda a família da TV, tudo quem trabalha na TV. Muito obrigado. E também para quem nos está a ouvir, obviamente. Olha, já Carlos Araújo, estou o seguinte, o falar da primeira página do I, o desemprego, portanto, como há bocado o Jacques Araújo disse, está a voltar, a imigração, aliás, está a voltar aos anos 60, 70. Nós éramos um país que recebíamos as pessoas para trabalharem, recebíamos creio que imigrantes, não é com I, que vinham para cá, é com I, não é imigrantes, assim que se diz, acho que é. Exatamente. Imigrantes, e agora nós estamos a imigrar com E, quer dizer, está a voltar ao passado. E eu já ouvi pessoas que querem ir na Madeira, em Portugal, que não há Madeira nem Lisboa, nem nada, tudo Portugal. E sou português natural da Madeira, o meu cartão de cidadão está português. E portanto, havia pessoas que criticavam quando nós precisávamos de mão de obra, sobretudo para as grandes obras, a Ponte de Vasta Gama e outras mais, criticavam os imigrantes de leste e os brasileiros. E agora, veja lá, nós estamos, com o país nesta situação, estamos a voltar a imigrar. Quer dizer, o tempo é um passo atrás. Mas tem de ser, porque não há oportunidades aqui. E, inclusive, não é pelo Primeiro-Ministro ter dito para imigrarmos, que o Primeiro-Ministro não sabe o que diz. Eu digo que estou com o mesmo, não é que eu vou por aí. Portanto, mas isto é um sinal dos tempos e, portanto, os portugueses muitos foram ingratos, injustos e recebiam mal os que vinham para cá trabalhar, sobretudo de leste e brasileiros. E agora, veja lá as voltas que a vida dá. Para este assunto, eu já termino, para este assunto fico-me por aqui. E gostaria de fazer aqui uma à parte, que é uma notícia desta semana, aquele bancário, não sei de onde, na Dia, se não estou em erro, que recusou atender um cliente que estava com roupa de trabalho. Olha, com todo o respeito pela classe bancária e por todas, mas esse bancário, esse gerente daquela barraca, aquilo é uma barraca, o gerente da barraca armou-se importante e pensa que está há 30, 40 anos, com todo o respeito pela classe, repito, que merece, tem amigos bancários, mas ele julga-se alguém ainda. Há 30, 40 anos um bancário dava-lhe estatuto, era alguém, agora qualquer croma é bancário. Com todo o respeito sempre pela classe, respeito pela classe. Não se pode generalizar. Enquanto usa uma gravata e um fato, o homem julga-se importante. Esse bancário devia ser corrido, devia ser despedido, que não se traga assim o cliente. E para terminar, acerca dos impostos, aqui na Madeira, veja lá um escândalo. O Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto Jardim, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Mendonça, se queixam tanto, falam no aumento de impostos, nos desempregados, nisto e naquilo, recebem uma reforma de quase 5 milhões cada, acumula o vencimento com a pensão. Isso é, olha, o Tribunal Constitucional é que tem poder para isso, devia retirar essas reformas.
Eles não podem receber isso, ninguém recebe acumular o vencimento com a reforma. O Tribunal Constitucional devia intervir nisso. Daniel Teixeira, a partir do Funchal. Obrigado, está bem? Muito obrigado por ter participado no Discurso Direto. Bom dia e feliz ano novo. Nuno Nepomuceno, vamos a mais alguns destaques da imprensa desta manhã, ou eventualmente, se quiser comentar também estas intervenções do espectador. Sim, tivemos um reformado e um funcionário público em linha, que tem sido dos setores mais abrangidos pelas chamadas reformas que o Governo tem implementado. O Sr. Edgar Almeida de Carnachide referiu também a questão de ainda a ausência de comentários do Presidente da República, que parece uma figura assim omnipresente em tudo, mas que não acaba nunca por nunca ter grande intervenção. E há muitas pessoas que confiam nele para poder gerir toda a situação e, de facto, tem tido uma atitude algo... Mas vai ter, com toda a certeza, nos próximos dias um papel importante na aprovação do Orçamento do Estado, ou algum veto, e também na reorganização autárquica, que ainda há poucos dias foi votada na Assembleia da República. Sim, mas eu acho que as pessoas queriam um papel mais interventivo do que a mera aprovação do Orçamento. Gostariam que o Presidente da República fosse capaz de pôr um pouco mão no desnorte que o país vive atualmente, e isso não tem acontecido. Tivemos também a referência ao caso das reformas, nomeadamente à contribuição extraordinária de solidariedade. De facto, vamos entrar no ano onde o impacto fiscal vai ser maior, portanto, 2013. Vamos esperar que seja o fim desse esforço e que em 2014 poderá ou possa haver algum abrandamento, embora as notícias dos últimos dias não apontem nesse sentido, já que já se anda a falar numa nova derrapagem do déficit e em novos cortes nos salários. Vamos ver se é verdade ou não, se passam apenas de rumores. E também tivemos o caso da imigração, que também é referido na imprensa, que o Daniel Teixeira do Funchal, que é funcionário público, referiu, que atingiu níveis muito grandes, que o Ministro da Economia já veio dizer que remonta já há quase 2 décadas atrás. Mas, de facto, eu tenho 2 adolescentes na família e olho para o futuro deles com algum pessimismo. E vamos ver o que poderá acontecer às novas gerações portuguesas. Paulo Espírito Santo, começa a ser uma inevitabilidade os jovens portugueses concluírem os estudos e uma das opções, a par de olharem para o mercado nacional de trabalho, é também, em paralelo, e diria que em igualdade de peso na decisão, olharem para o estrangeiro e para outras oportunidades que surgem, com a imigração a ser um cenário cada vez mais escolhido. E estamos a pensar também que temos uma população bastante envelhecida, uma população que deveria privilegiar a juventude e esta classe que é agora um grupo ativo e que é fortemente qualificado, e não estamos propriamente a perceber qual é que vai ser o investimento e o retorno, pelo menos nos próximos anos, que neste caso o retorno que estes jovens nos poderão dar, uma vez que há aqui um futuro muito incerto, não sabemos exatamente, nem sequer por estas mensagens anuais que são importantes em termos políticos, nós percebemos como é que a luz ao fundo do túnel poderá vir a ser uma esperança. Sabemos que há aqui uma certa, um chutar, vamos dizer assim, para a frente daquilo que são os melhores anos que nós poderemos esperar em termos de economia, em termos de política e sociedade, mas na verdade precisávamos de garantias mais concretas daquilo que poderá ser, em termos estruturantes, o desenvolvimento do Estado e a forma como este Estado poderá acolher ou voltar a acolher uma série de jovens que precisam de fortalecer a nossa economia. Daí que parece-me que a imigração, neste momento, é um elemento que deve ser reponderado. Aliás, como aparece também no jornal, e se realmente estes dados são sempre contestáveis, porque não há muitas leituras possíveis e muitas formas da estatística ser organizada, mas se de facto estamos ao nível de uma imigração dos anos 60, é gravíssimo, com o acentuar de que estes jovens não são os jovens dos anos 60, que não tinham qualificação. São jovens que deveriam estar a investir em Portugal. E o país não lhes dá condições para os estudos que desenvolveram ao longo de anos? Não, e sabemos também que qualquer imigrante tem uma perspectiva muito prática no plano financeiro pessoal. E aquilo que todos nós precisamos de fazer, e sobretudo numa idade jovem, muitas vezes
é sobreviver numa primeira fase e depois também encontrar perspectivas de carreira. E estamos a encontrar jovens que não veem perspectivas de carreira em Portugal e que acabam por oferecer uma boa parte do seu conhecimento a países que nós não sabemos depois até que ponto poderão ser amigáveis em termos económicos connosco, porque se esses jovens voltam ou não voltam, daí que há aqui questões que têm que ser mesmo revistas em termos da estrutura daquilo que o Estado oferece aos jovens. Vamos agora ouvir Ramiro Cardoso, que está em Peniche. Olá, Ramiro. Bom dia. Obrigado por ter ligado para o Discurso Direto. Vou falar especificamente de greves, né? Já sei que vem com a velha cassete da greve é um direito constitucional, mais isto, mais aquilo. Mas é por causa precisamente dos direitos, entre aspas, não é? Que nós estamos assim. Entenda-se por direitos o egoísmo, não são os direitos propriamente ditos, que são a causa da nossa desgraça, não é? É o egoísmo que se mistura com aquilo que se pensa que são direitos, não é? Mas voltemos às greves, não é? Visto que este país está permanentemente em greve, quando não é de uma coisa é de outra, não é? E atualmente é a greve dos estibadores, atualmente não é a greve dos estibadores, é a greve dos transportes, mas vamos à greve dos estibadores, que esses génios, entre aspas, nem sequer enxergam que a greve é contraproducente, e agora temos uma greve atual. Sabe que em França uma greve similar à greve atual dos transportes, é uma greve em que a greve é por natureza um contencioso entre o trabalhador e a entidade patronal. Ora bem, a greve em França é concebida de uma tal maneira que só a entidade patronal é sancionada e o público, esse não é afetado, antes pelo contrário, é beneficiado visto que não paga bilhete, não cobram bilhete aos utentes nas respectivas viagens e o metro funciona normalmente. Aí vê-se precisamente que a greve, que as pessoas que recorrem à greve, recorrem por um motivo sincero e verdadeiro e que são sobretudo altruístas com os outros e não pensam só neles, como cá em Portugal. A greve é um pretexto, é um pretexto para, por exemplo, não trabalhar hoje, não é? Que é seguir ao dia de Natal e assim sucessivamente. Essa é uma visão também um pouco redutora, Ramiro. É redutora, mas para o bom entendedor nem a palavra basta e as pessoas compreendem perfeitamente o que eu quero dizer. Agora, uma palavrinha só no que diz respeito à mensagem do Primeiro-Ministro ontem. Eu não sou muito longe de ser adepto do Primeiro-Ministro, muito longe até. Mas o senhor é preço por fracão e preço por não ter. Se o senhor é otimista, é criticado. Se é pessimista, criticado é. Bom dia. Ramiro Cardoso, a partir de Peniche, a intervir no Discurso Direto, junta-se à conversa José Fernandes, que está no Seixal. José, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia para si e para os seus dois convidados. Desejo que tivessem passado o Natal muito feliz e, se não tivermos até o final do ano, desejo também um ano novo para vocês os três. Primeiro gostaria de dizer, já falámos aí sobre a Segurança Social. Como sabem, a Segurança Social aplica o dinheiro em operações financeiras. Dinheiro esse não é deles, é dos pensionistas. E, como sabe, há pouco tempo tiveram um prejuízo de 1.000 milhões de euros em operações financeiras. Como é que é possível que se aplique o dinheiro dos pensionistas em operações financeiras, um rombo de 1.000 milhões de euros e ninguém é culpado? Faz-me lembrar o Presidente do Banco Espírito Santo, que era que nós lá pomos o dinheiro no Banco Espírito Santo para nos pagarem a 0,7% ou 1% e os ativos dele, que é a fortuna dele, metem offshores no estrangeiro. Está a ver, o dono de um banco português mete os ativos dele no estrangeiro em offshores e depois querem que nós pomos o nosso dinheiro lá para eles fazerem grandes negócios com o nosso dinheiro. É vergonhoso esta operação financeira com o rolo de 1.000 milhões de euros na Segurança Social. Sr. Manuel Martins de Setúbal, bispo, que é de Setúbal, disse muito bem, porque uma pessoa quando tira o 12º ano faz provas para a faculdade. Tem que ter médias, tem que mostrar realmente conhecimentos que tirou, porque senão todos nós íamos para as faculdades. No governo devia ser a mesma coisa. O Primeiro-Ministro é uma pessoa, não leva mal, mas eu respondo por aquilo que digo, é um mentiroso. Tem mentido sempre nos debates quinzenais e neste último debate também mentiu. E além de ser um mentiroso,
mentiroso também será com certeza uma pessoa incompetente. Ou então, para mim, as duas coisas, é mentiroso e incompetente. Porque é vergonhoso. Veja o exemplo. O concurso para gerir os créditos do ex-BPN está parado. Eles já deviam ter um concurso pronto e tudo para gerir os 3,6 mil milhões de euros que foram absorvidos pela Sociedade de Veículo Parvalorem num processo que deveria estar já concluído em março de 2013. São 33,6 mil milhões de euros que o Estado português, somos todos nós, vamos ter a pagar pelos estes ativos tóxicos, são ativos tóxicos que eles deram ao país. O PPN vai dar cerca de 7 ou 8 mil milhões de euros. Deixe-me só, por favor, o último, Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República foi o maior coveiro. Em 1985 foi quando foi aprovado os políticos, deputados, essa gente toda ligada à política, essa lei de 8 anos. Com 8 anos tinha uma pensão vitalícia, ainda tem, porque não as retiraram ainda a eles de 3 mil e tal euros por mês. O Presidente da República deu cabo da agricultura, deu cabo da marinha mercante, deu cabo das pescas. O Presidente da República tem 3 reformas e diz que não lhe chega. E eu olho para muitos milhões de portugueses com reformas abaixo do ordenado mínimo nacional. O que é que elas há de dizer? Um feliz ano para todos os portugueses. Muito bom dia, obrigado. José Fernandes, a partir do Seixal, bom dia, obrigado por ter participado no discurso direto no Nuno Nepomuceno. Várias questões vão sendo debatidas pelos telespectadores, desde as greves aos escândalos financeiros envolvendo o BPN, também à contribuição que a banca vai dando, ou neste caso não consegue dar, para a dinamização da economia portuguesa, e ao papel do Presidente da República, que mais uma vez aqui é feita alusão. Sim, eu começava por destacar a questão das greves. Nós tivemos ontem uma greve da CP e da Carris. Eu compreendo que as pessoas estejam um pouco saturadas desta situação e que cause bastante transtorno a quem utiliza os transportes públicos, mas também é preciso ter a noção que temos assistido no último ano, sobretudo, a uma forte desvalorização do valor do trabalho. Uma das questões que foi contestada ontem foi exatamente a redução em 50% do valor pago em feriados. Estas pessoas que trabalham nos transportes públicos trabalham muitas vezes em noites, trabalham em feriados, trabalham em fins de semana, trabalham no Natal, trabalham na passagem de ano, na Páscoa, etc. São pessoas cujo esforço e trabalho deve ser valorizado e isso não está a acontecer. E quando uma medida tão drástica como a greve nem sequer é levada em conta, porque esta situação arrasta-se já há vários meses, seja nos diversos setores, não só nos transportes públicos, e o Governo continua a ignorar ou pelo menos a não apresentar medidas que consigam combater de alguma forma aquilo que os trabalhadores estão a pedir, torna-se preocupante, não só porque é uma situação que se vai arrastando, as pessoas que estão em greve também não estão a receber o ordenado e estão a lutar pelos seus direitos e esses mesmos direitos devem ser preservados. Por mais transtorno que nos cause, é preciso ter atenção àquilo que se está a passar e de facto as pessoas estão a lutar ao fim e ao cabo pelo próprio trabalho também. Olá, Espírito Santo, podem começar a surgir sinais na sociedade de algum cansaço relativamente às greves em praticamente quase todos os setores que vão acontecendo semana após semana? Temos que entender também que os tempos atuais são tempos em que as pessoas começam também a voltar-se mais para os transportes públicos, até porque as formas de deslocação própria são cada vez mais onerosas e difíceis de ter, daí que há pessoas que são fortemente dependentes da CP, da Carris, dos transportes, das empresas que fazem circulação pública e nesse caso estas greves têm um impacto muito forte. E naturalmente que esse impacto acaba por prejudicar uma série de pessoas que dependem diretamente também destes transportes para trabalhar e essa incompreensão acaba por ser um elemento importante. E a incompreensão pode ter também algum fundamento, porque todos nós estamos a passar sacrifícios, e sobretudo funcionários públicos, bastante violentos. Já não falo sequer de não ter o subsídio de férias, de não ter o subsídio de Natal, eu próprio também sou funcionária pública, é não haver muitas vezes perspectivas em termos de evolução e até cortes relativamente a um passado em que nem sequer tivemos, pelo menos nos últimos 6 anos, que não há sequer qualquer valorização salarial. Agora, eu diria que hoje em dia ter emprego já é importante, já é muito bom.
daí que haver alguma incompreensão relativamente às greves nos transportes públicos, por motivos válidos que estas tenham, só que sabemos também que ciclicamente e em tempos como o tempo de Natal e o fim do ano, estas greves estão sempre presentes, independentemente do sacrifício, e agora é um sacrifício grande também, não é? Que é pedido em termos de corte a estes funcionários, mas parece que começa a ser também uma tradição fazer-se greve nestes dias. E essa incompreensão, por vezes, também pode ter algum fundamento e é difícil, porque nós estamos todos no mesmo barco, não é? Não estou a contestar o direito à greve, é um direito fundamental, mas é um direito também que tem que ser usado com conta, peso e medida. Caso contrário, a própria sociedade, que seria talvez um dos elementos que deveria transparecer melhor essa importância da greve, pode começar a não compreender tão bem os motivos dessa greve. Vamos ouvir agora a Glória Couto, que está no Pico, nos Açores. Olá, Glória, muito bom dia. Bom dia aos seus convidados. Eu vou falar coisas... Não, deixei de ouvir. Nós estamos a ouvi-la muito bem. Glória, pode continuar. Eu vou falar desde o princípio da nossa Revolução. Porque fez-se a Revolução sem se preocuparem em se prepararem para governar bem Portugal. Portugal está a ser mal governado desde o 25 de abril para cá, foram sempre se acumulando as dívidas. O Salazar foi sempre contestado, mas ele foi para lá porque os políticos é que o convidaram e já que nos puseram no buraco para ele ir para lá a governar. Agora foi a mesma coisa, vieram sempre governando. Agora há muitos debates, mas até aqui viram o país a se enterrar e os debates não foram feitos como estão sendo feitos agora. E quer dizer que os nossos políticos, até as leis, fizeram-nas em seu benefício. Quem estava em 2 mandatos em qualquer coisa que pertencesse ao governo tinha uma forma vitalícia. E nunca, a maioria dos nossos políticos tinham que ser responsabilizados e o dinheiro que têm, que foi mal adquirido porque eles desgovernaram mal, devia vir pagar o buraco do BPN e desses buracos todos que nós temos. E outra coisa também, porque fala-se as greves, eles têm que ser calcular os seus trabalhos, mas só se fala em direitos. Não há ninguém que tenha só direitos, toda a gente tem direitos e obrigações. Isso não se fala, só se fala em direitos. Os senhores estivadores, nos debates, toda a gente diz que eles ganham bem. Portanto, isto já é demais, estão-nos enterrando, porque eles sabem que é as nossas exportações que é que vão levantar o país. Não é com as greves que eles estão fazendo. Já devia ter ido para a requisição civil e outros para lá trabalhar. Porque nós precisamos de gente que trabalhe, que exporte, para os nossos jovens terem trabalho cá. É preciso não só pensar em si, temos que pensar, eles têm que pensar em si e na gente. E já temos, os nossos políticos todos têm responsabilidades e deviam ser chamados à pedra. Porque dizem, o povo é que tem a culpa porque votou. Vira um, vira outro. Em quem é que vamos votar? Olha, eu já não acredito em político nenhum. Porque a gente vê, até agora um senhor, parece que é verdade, também posto que era da ONU, aqui em Portugal, sem ser. Vejam a capacidade das nossas pessoas, estudam só para burlar os outros, não para que o país progrida e toda a gente possa viver bem. Glória Couto, a partir do Pico nos Açores, muito obrigado por ter participado no Discurso Direto. Agora temos em linha Irene Pires, da Amadora. Muito bom dia, Irene. Bom dia. Para vocês todos, bom Natal. E eu queria perguntar a essa senhora que está aí, que eu não sei o nome, porque eu Paula Espírito Santo. Paula Espírito Santo. Ela estava a dizer que é funcionária pública. Eu até vou começar por aqui. Não é por aqui que eu queria começar. Ela diz que é funcionária pública e que tem trabalho e, graças a Deus, que ainda vai havendo trabalho. É verdade. Isso é uma verdade. A minha filha também é funcionária pública. Eu só não a vou identificar, porque, infelizmente, nós estamos no tempo do Salazar. Não podemos abrir a boca, por muito que as pessoas pensem.
Podem? Não, não podem. Mas eu vou falar pela minha filha. Minha filha também é funcionária pública. Tem uma chefe que agora puseram, a outra liceu, puseram lá uma, que ameaça constantemente, que tem poderes que em 24 horas, por qualquer motivo que não esteja bem, ela tem ordem para as pôr na rua em 24 horas. E anda tudo assustado e está numa agora de obrigá-las a fazer 16 horas seguidas. E quem não as fizer, ela põe-as de ponta a ponto de as mudar de serviço ou pô-las mesmo na rua. Já aconteceu. Isso já aconteceu. Portanto, nós estamos numa autêntica ditadura. Ela, coitadinha, vai-se calando, vale uma ou outra coisa, mas sou eu que estou muito doente, estou reformada já há 7 anos, porque tenho problemas muito, muito graves. Mas tenho coragem de um dia ir enfrentar, porque ela não pode brincar. E ela brinca porquê? Porque está com as costas quentes deste maldito governo que não fazem nada de nada a não ser a ameaça a quem trabalha. A quem trabalha, que anda tudo com o coração nas mãos. Irene Pires, peço que conclua. Desculpe, só vou concluir. Agora eu peço a todos aqueles que têm força e que conseguem, porque já o conseguiram, quando é que este maldito governo desaparece da nossa vista. Porque tem sido a nossa desgraça e está a continuar a desgraçar todos os portugueses. Os doentes, os que não são doentes, as crianças, os jovens, os idosos, eles não olham por ninguém. Olham apenas, é só para eles e para os deles. Eu gostava de saber como é que eles passaram o Natal deles em relação a estes desgraçados que andaram a pedir para comer no dia de Natal, sem que eles se ralem com nada. E depois vêm para a televisão, que têm pena, que fazem tudo por tudo e que vêm em tempos melhores. Cada vez que se ouve a televisão, o que a gente ouve é cada vez pior. Irene, muito obrigado por ter participado no discurso direto da TVI 24, a partir da Amadora. Paulo Espírito Santo, como conseguimos perceber, aqui 2 telefonemas em que os telespectadores não têm, de facto, nem confiança nem esperança nas mensagens políticas que vão surgindo e com a denúncia eventual de um caso que, a ser verdade, obviamente reflete uma precariedade laboral que não é admissível. É isso mesmo. Aliás, nós podemos dizer que, em termos de contexto, hoje em dia os tempos são de grande precariedade, grande instabilidade laboral e, eventualmente, por pessoas menos certas para o cargo de chefia, talvez possam ser aproveitados da pior forma. E aqui o que nós estamos a ver é um mau aproveitamento de uma função de direção, uma função de chefia, em que a motivação faz-se, neste caso, pela chantagem, não é? Naturalmente, nós sabemos que as chefias hoje também são muito pressionadas e que há aqui uma hierarquia e na função pública essa hierarquia é sempre muito marcada. Sim, mas a ser exatamente nestes contornos que a telespectadora referiu é algo que terá de ser denunciado. Terá de ser denunciado, não é admissível. Agora, naturalmente também, não sei até que ponto se há aqui alguma sindicalização, se a pessoa em causa, a filha da dona Irene, é sindicalizada ou não, mas são questões também que são difíceis de comprovar. Quando muito a ideia das 16 horas, também não sabemos bem em que contexto, em que área é que é funcionária pública. Agora que não é admissível que haja este tipo de comportamento motivacional em termos de qualquer que seja a área de trabalho, de facto não é. As pessoas fazem muitas organizações e nós sabemos que a função pública precisa, sobretudo nos tempos que correm, de gente com capacidade de liderança, que gente que consiga, no fundo, ultrapassar os tempos de contenção forte que todas as instituições têm, mas sem penalizar e sem, vamos dizer assim, massacrar ainda mais um conjunto de pessoas que neste momento estão no limite no plano do desempenho das suas funções. Todas as pessoas terão certamente maus momentos. Agora aqui trata-se de um caso que nunca deveria ser admissível e que se calhar não está a ser sequer conhecido no contexto daquele trabalho. Nuno, como é que um
estudante de matemática, alguém que estuda anos e anos e anos de matemática, acaba por se tornar escritor. A propósito, estamos a falar do livro O Espião Português, agora publicado, e que creio, aproveito já para lhe perguntar, que é o início de uma trilogia. Sim, se tudo correr pelo melhor, serão 3 livros. A trilogia chama-se Trilogia Freelancer. Este é o primeiro volume, O Espião Português. O meu gosto pela escrita vem essencialmente do gosto pela leitura. Eu fui habituado desde muito novo a ler. E a partir daí comecei a tentar escrever alguma coisa. Já tinha feito, ainda estava na universidade a estudar, a tirar o curso de matemática, quando tentei escrever um primeiro ensaio de um livro. Não correu lá muito bem. Felizmente tive a sensatez de pôr o projeto de parte e aguardar para que um momento mais oportuno viesse. E depois resolvi então pôr mãos à obra. E este Espião Português, a história retrata o quê? O Espião Português é um romance policial de espionagem sobre um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, o diretor do Gabinete de Informação e Imprensa, que utiliza as viagens que faz ao lado do ministro como disfarce para uma vida paralela. Ele trabalha para uma agência semi-governamental que tem laços ao MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico, e no decurso de uma dessas viagens, nomeadamente a primeira, daí a presença de Estocolmo aqui na capa, ele vai se envolver, vai fazer uma descoberta que o vai levar a envolver numa espécie de conspiração que depois o vai levar a viajar por diversos países. É um livro em que eu tentei fazer uma mistura entre o contemporâneo e um tom mais clássico. O livro desenrola-se em cenários muito clássicos, como Viena da Áustria, o Palácio Real Sueco. O próprio segmento de Itália passa-se num hotel já bastante antigo. E contrapor isso com um estilo mais contemporâneo, um estilo mais rápido, dentro do suspense e do policial. É, ao fim e ao cabo, também um livro sobre valores portugueses, já que o André, que é o protagonista do livro, tem origens portuguesas e trata essencialmente de família, amor e confiança e amizade, que acho que são valores que hoje em dia não damos tanta importância quanto devíamos dar. E a matemática serviu-lhe para ajudar a compor todo esse enredo? Não, sinceramente não, mas eu tive uma professora no 12º ano, a minha professora de português. Foi uma professora que, em termos de escrita e de linguagem, teve uma importância bastante grande na minha formação, que dizia que achava que a escrita ou a linguagem e a matemática exigiam o mesmo nível de abstração. Eu fui para a matemática por questões... eu era um bom aluno a matemática e resolvi enverdar por ali. Era igualmente bom a português quando estava na escola, tinha mais ou menos as mesmas notas. Acho que uma coisa não tem que estar desassociada da outra, não é por termos uma formação mais científica que temos que ser maus escritores, ou não é por uma pessoa que tem uma formação dentro das letras também não poderia ter dado um bom cientista. Acho que as coisas não são assim tão estanques e acho que o livro, o próprio Prémio Leia da semana passada também tem formação na área das ciências. Tentei mais um exemplo, como uma coisa não está assim tão separada da outra. Paulo Espírito Santo, e o enredo dos portugueses para 2013 com estas mensagens que apontam num sentido de esperança, mas que ainda, assim como fizemos referência no início da nossa conversa, sem dados muito concretos relativamente a que caminhos são esses? Bom, existe também uma grande capacidade de abstração, tal como a escrita, a literatura e a matemática. Eu acho que isso que os portugueses neste momento estão a fazer é tentarem ser criativos no sentido de se abstraírem do momento presente, apesar do momento presente ser aquele que agora neste momento que é mais grave em termos de crise, não é? Mas acho que todos nós estamos a fazer uma capacidade de nos projetarmos relativamente a um futuro próximo e sobretudo de sermos mais criativos em relação àquilo que é o reinventar da economia e das finanças pessoais
também. Daí que esperemos que em tempos de crise os portugueses tenham um engenho suficiente e conhecido em termos históricos para encontrar um rumo e um caminho que seja um caminho de alento e um caminho de progresso, não é? Esperemos que sim. Paula Espírito Santo, Nuno Pomuceno, muito obrigado por terem estado presentes nesta edição matinal do Discurso Direto. A partir das 11 na TV 24 atualizamos as principais notícias do dia. Estamos a contar consigo. Até já. Este Natal venho aqui às compras. Posso arredondar e por cada produto JD Gross que comprar, o Lidl doa 5 cêntimos ao Hospital Dona Estefânia. São 8,70 €. Quer arredondar? Claro, para 10 €.